Boa noite, me chamo Amanda e eu vou falar um pouco sobre os plateumintos. Características. Os plateumintos são animais invertebrados. Eles não possuem vértebras. A musculatura é do tipo lisa. Por eles ter essa musculatura, favorece a movimentação e locomoção deles. Eles são triblásticos, porque eles possuem os 3 folhetos germinativos, que é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. A ectoderme, ela dá origem ao revestimento externo do animal. A mesoderme dá origem à musculatura e ao parênquima. Esse parênquima é um tecido que preenche todo o espaço entre o intestino e a parede do corpo. E a endoderme dá origem ao intestino e seu revestimento. Outra característica dos plateumintos é que eles são acelomados, ou seja, não tem celoma. O celoma é uma cavidade revestida pela mesoderme, e é nessa cavidade que serão alojados os órgãos internos do animal. E é por isso que os plateumintos são acelomados, porque eles não possuem essa cavidade. Os plateumintos, eles apresentam simetria bilateral, ou seja, os 2 lados deles são iguais, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. O sistema digestório dos plateumintos é incompleto. É incompleto porque a boca é a única abertura para o exterior, ou seja, para dentro deles. Eles não possuem ânus e a digestão deles pode ser intracelular, que ocorre somente no interior das células, ou pode ser extracelular, que ocorre totalmente fora das células. E o que não é utilizado na digestão é eliminado pela boca, que é a única abertura que eles têm. Eles não possuem um sistema respiratório. As trocas gasosas são feitas pela epiderme por difusão. A epiderme é uma camada externa de células do corpo dos animais invertebrados. E esse tipo de respiração recebe o nome de tegumentar ou cutânea, que é justamente essa troca gasosa entre a superfície corporal deles com o ambiente. O sistema nervoso dos plateumintos é chamado ganglionar. Tem esse nome porque é formado por 2 gânglios nervosos. Eles apresentam um processo chamado cefalização, porque eles têm uma cabeça com estruturas nervosas e sensoriais. Agora eu vou explicar um pouco sobre a classificação dos plateumintos. Classe turbelária. Da classe turbelária eu vou falar das planárias. Classe trematoda, eu vou falar dos esquistossomos. E classe céstodas, que eu vou falar da tênia. Classe turbelária. Animais de vida livre, sendo a maioria de ambiente aquático, apenas alguns são terrestres. Eles são predadores e necrófagos, exemplo, planárias. Classe trematoda. Parasitas, a maioria dos ciclos de vida inclui a presença de um hospedeiro intermediário, exemplo deles é o esquistossoma. E classe céstoda, endoparasitas, geralmente com hospedeiros intermediários, exemplo, tênia. Classe dos turbelários.
Tem como principal representante a planária e a lesma do mar. São os únicos animais desse filo que possuem vida livre e não são parasitas. Há espécies aquáticas com poucos centímetros de comprimento e outras maiores, de meio terrestre úmido. A reprodução das planárias pode ser assexuada ou sexuada. Por elas serem animais hermafroditas, elas possuem 2 órgãos reprodutores. Por isso, elas podem apresentar tanto a reprodução sexuada quanto assexuada. Na produção sexuada, acontece com a introdução peniana e tem a troca genética entre os 2 reprodutores. Já as planárias que se reproduzem assexuadamente, elas não precisam do esperma masculino. Elas simplesmente se dividem em 2, por meio de um processo que se chama mitose. E essas 2 formações, elas se autorregeneram e se transformam em uma plenária completa. Classe dos trematodas. É a classe do esquistossoma, causador da esquistossomose. Os animais, eles são dioicos. Dioicos são aqueles animais que apresentam sexos separados, masculino e feminino. Eles possuem um ciclo de vida com um animal vetor, que é o caramujo, que é seu hospedeiro intermediário. Como ocorre a transmissão da esquistossomose? Ali tem um lagozinho no esquema, né? A pessoa está doente, ela elimina fezes contendo ovos. Desses ovos, eles se transformam em miracídios, que esses miracídios são larvas. E essas larvas, elas vão penetrar nos caramujos. E esses caramujos vão eliminar cercárias. Essas cercárias são as larvas já desenvolvidas. Nessa etapa, elas já estão no tamanho, na forma de um girino. E elas vão penetrar na pele de outras pessoas que vão ficar doentes. Essa é assim que ocorre a transmissão da esquistossomose. Eu vou falar agora alguns sintomas dessa doença. Coceira no local da penetração das cercárias, febre, tosse seca, mal-estar geral, cansaço e fraqueza, diarreia, às vezes com sangue, cólicas e dor de barriga. Algumas pessoas não apresentam estes sintomas no começo, os quais só aparecem quando a doença está avançada. Aí ela vai ter barriga inchada ou barriga d'água, alguns órgãos afetados como fígado, coração, rins e outros, podendo levar à morte. Classe dos Cestoda. Agentes causadores da solitária ou teniase e da cistercercose. Essas verminoses são causadas pelas espécies Taenia saginata e Taenia solium. A Taenia saginata, como é que eu posso dizer? O seu hospedeiro é o boi. Ela vai contaminar o boi. E a Taenia solium, o seu hospedeiro é o porco. As taênias, a maioria das espécies são monóicas, porque elas apresentam órgãos dos 2 sexos. E as taênias não possuem um sistema digestório. Elas se alimentam por difusão. Elas absorvem os nutrientes pré-digeridos do hospedeiro. E a contaminação se dá através de carne crua ou mal passada. Bom, gente, e esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do assunto dos platelmintos. Agradeço a todos pela participação.